Antes de começar esse corte, curta, comenta e se inscreve no canal, beleza? Já fez? Já fez mesmo. Então vai. Esse é o corte do VSR. Aqui da revista Piauí, em que a Piauí escancara, joga na nossa cara fatos, dados e números que explicam a rede de poder que colocou Edinaldo Rodrigues em mais um mandato na presidência da CBF. Ele fica o meu mic é igual ao do VCR, tá? E tendo a chance também de ficar até 2034. É mesmo. A reportagem, essa reportagem da revista Piauí, uma reportagem brilhantemente escrita por Alain de Abreu, que tem o título Coisas Extravagantes, uma radiografia da gestão de Edinaldo Rodrigues na CBF. Ela traz vários temas e vários fatos e várias histórias que, inclusive, eu tenho repercutido e tenho trabalhado muito aqui no canal do VSR. Se você pegar nos últimos 2 meses, vários vídeos, ou desde novembro do ano passado, vários vídeos em que eu digo que eu explico mais ou menos como funciona a política na CBF, e eu projetei que o Ronaldo não teria a menor chance de sequer ser candidato a presidente da CBF. E nisso, a revista Piauí, brilhantemente, não só abordou esses pontos, como avançou. Só para dar uma ideia aqui, eu vou ler só o primeiro parágrafo, tá? O trabalho da revista Piauí é fantástico nessa matéria. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você assinar a reportagem, para você assinar a Piauí, porque são 6 páginas de reportagem. Você vê que a letrinha é uma letrinha miúda, ou seja, é muito conteúdo, explicando como o Edinaldo Rodrigues construiu essa rede de poder. Nosso primeiro ad, hein, no Mapa Tático. Muito obrigado aí ao Starting Vou ler só o primeiro parágrafo para vocês entenderem. A seleção brasileira de futebol caiu nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar em 22, frustrando milhões de torcedores. Mas um grupo de 49 brasileiros fez a festa. Usufruíram de mordomias durante as 3 semanas em que o Brasil esteve vivo na competição, com direito ao hotel 5 estrelas e ingresso para assistir às partidas. Muitos tiveram atendimento VIP na chegada ao Aeroporto Internacional de Doha. Alguns voaram de primeira classe e pelo menos um ganhou um cartão corporativo para gastar livremente até $500 por dia. Tudo às custas da Confederação Brasileira de Futebol, a mais alta entidade do futebol nacional, embora nenhum dos 49 tivesse relação direta com a confederação ou federações estaduais. Então, a revista começa contando essa história da Copa do Mundo de 22, e ali ela fala que, além do Edinaldo Rodrigues e da sua família, várias outras pessoas tiveram toda a despesa bancada pela CBF. Entre eles, personagens do Poder Judiciário, personagens de imprensa, artistas. Por exemplo, o deputado federal José Alves Rocha, do União Brasil da Bahia, o senador Ciro Nogueira, do PP, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia. O Ciro Nogueira é do PP, Partido Progressista do Piauí, e o senador Jacques Wagner, do Partido dos Trabalhadores da Bahia, também foi convidado, não pôde ir, mas no lugar dele foi o filho do Jacques Wagner Mateus. Entre outros, Gilberto Gil e a esposa, desembargadores, juízes, estilistas, jornalistas, vários viajaram. Então, dá um pause aí. Lembrando que o Edinaldo Rodrigues, ele é de Vitória da Conquista, né? Então ele tem ligação direta, já teve cargo na Federação Baiana de Futebol. Já foi deputado também, tô maluco. Deputado. Cara, eu acho que assim, ó. Já teve cargo político, sim. Arthur, eu acho que nem vale a pena ver o corte todo, porque é um corte longo, né? 21 minutos. Mas eu acho que era só os primeiros 5 minutos mesmo. Esse início ele já dá uma bela contextualização do que foi relatado na reportagem da revista. E assim, tem vários cortes no YouTube, vídeos de 20, 25 minutos. Tem do Jorge Igor, tem de outros jornalistas, assim como o VSR também, explicando. Eu ouvi alguns desses vídeos, cara, e assim, sinceramente, surpresa, zero. Não tem surpresa no que foi relatado aí.
primeiro, vamos lá. Alguém tem dúvida que em época de Copa do Mundo é a farra do boi, patrocinado pela CBF? Ninguém tem dúvida disso, né? Não. Todo mundo tem uma lista de sei lá quantos convidados para levar e, cara, é tudo bancada, é tudo... E é por isso que existe aquele ditado, bota na conta da FIFA. Vocês nunca usaram essa expressão? Põe na conta da FIFA? Uhum. É isso, tá? O que surpreendeu mais aí? Na minha opinião, né, claro, o que mais surpreendeu é algumas economias, vamos botar assim entre aspas, feitas pela CBF em contrapartida a esse tipo de gastos em abundância. Economia em qualificação do quadro de arbitragem, economia em autorização para conserto do controle remoto da sala do Dorival Júnior. Tipo umas economias bizarras, assim, tipo uma coisa que não dá para entender, sabe? Então, assim, para economia com a questão do gelo da banheira dos jogadores no pós-jogo, esse tipo de economia que não dá para entender. Os gastos, cara, a mim não surpreende. Surpreendeu ali algum caso específico ali da esposa do amigo que ia vir fazer uma cirurgia e tal, o cara bancou uma semana de estadia em Hotel do Rio, mas, cara, isso é, assim, é troco de pinga. É de praxe, né? É troco de pinga. Em cargos políticos, porque é um cargo político, isso daí é de praxe, né? Senadores, deputados, eles têm esse tipo de regalias. E aí é que tá. É políticos de todas as frentes, embora ele seja um pouquinho mais aliado à esquerda aí, mas, tipo, são de todas as frentes, de vários partidos diferentes. E também essa construção política de relacionamento que ele fez foi o que reconduziu ele ao poder quando ele foi empichado lá empichado não, porque não foi um impeachment de fato, mas quando ele foi afastado do cargo e foi lá o STF e definiu que ele voltaria ao cargo, cara, muito baseado nessa construção que ele fez enquanto lá esteve e lá continua, e aí a partir dessa recondução dele ao poder, ele começou a usar a máquina a seu favor. O que é usar a máquina a seu favor? É patrocinar quem vai ter poder de decisão, poder de voto, é convidar presidente de clube brasileiro para ser chefe de delegação em excursão da seleção brasileira. Tudo isso é usar a máquina a seu favor. A mim não surpreende em nada, assim, e é o jogo político, e infelizmente é o jogo que o que mais me deixa triste é que os clubes concordam. Porque as federações concordarem não me surpreende, porque elas são patrocinadas por ele, e talvez elas não viveriam sem essa vamos chamar de mesada. Também, né? De 50 para 215 mil, né? Só para concluir aqui um pouquinho da biografia do Edinaldo, né? Porque esse tipo de figura ela não surge do nada, né? Ele chegou, né, pelo que eu tô vendo aqui, a ser jogador amador entre as décadas de 70 e 80, mas acabou se formando em ciências contábeis em 1991 na Faculdade Visconde de Cairu, provavelmente em uma faculdade particular. Em seguida, fez curso de auditoria financeira pela mesma faculdade e gestão administrativa pela Fundação Getúlio Vargas. Então, o primeiro cargo político dele foi presidente da Liga Conquistense de Desportos Terrestres e diretor do Departamento Interior da Federação Baiana de Futebol. Então, ele começou se engraçando no desporto, em Vitória da Conquista, aí depois foi ganhando terreno, conseguiu um cargo na Federação Baiana, em onde ele ficou de 92 a 2000, e o que mais impressiona, ele foi presidente da Confederação Baiana de Futebol por 17 anos, sendo reeleito 3 vezes seguidas. Então, assim, é a raposa daquelas braba, né? Então, não veio do nada, né? Então, sim, ele já vem já deve vir de um longo histórico desse tipo de atividade e sabe muito bem jogar esse jogo de interesses, né, Thiago? E o que mais deixa triste é o seguinte, um cara desse que tem essa oportunidade, vamos colocar assim, ele poderia ser bem intencionado e poderia trabalhar pelo bem do futebol brasileiro, mas não está na pauta do dia, não está nos interesses relacionados ao que ele precisa fazer para se manter no poder. Então, assim, cara, é decepcionante, mas a minha decepção... do assunto é futebol, né?
Oi? E só tá fazendo caca. Olha o ciclo, né, que o Brasil tá tendo pra Copa do Mundo, né? Sim. E assim, eu Vitor fico ia triste falar pelos clubes, cara. Porque os clubes poderiam ter uma força para mudar isso, embora não em questão de votação, porque se juntar os 40 clubes de Série A e Série B não dá votação se todas as confederações estiverem fechadas com ele. Mas, cara, Se ele for unanimidade, dá, mas aí os 40 clubes têm que votar. É. Mas, cara, é muito decepcionante, assim, porque os clubes, esse esquema também serve aos clubes, né? Os clubes Sim. também, de certa forma, precisam dessa bengala para no dia que não conseguir um resultado ter a desculpa de dizer, pois é, fui roubado pela CBF, ou pois é, a arbitragem me prejudicou. Até para não ser retalhado, né? E eu não ser retalhado, eu acho que, sinceramente, cara, eu acho que é uma desculpa de dirigente para dizer assim, cara, eu votei a favor porque se só eu votar contra, eu vou ser retalhado. Mas, no fundo, eles estão fechados com o cara também, cara. É o primeiro a levantar a mão, né? E ninguém tem coragem de ser o primeiro. Exatamente. Então, cara, a mim não surpreende, não sei qual é a opinião de vocês, mas isso O Edinaldo, ele tem, até vendo com quem ele tem fechado politicamente, ele é o típico político centrão, assim, o que manda no Brasil, né? O que tá no Congresso, esses caras que ganham presidência de Câmara, essas coisas, ele tá ali. E, cara, assim, o alerta pra ele tá ligado há muito tempo, né? Mas, sei lá, quando eu vi o Romário falando que ele acabou, o Romário, que é um cara que fechou politicamente, né? Enfim, com a galera complicada aí, né? E aí ele usa o discurso da corrupção, que é esse mesmo discurso de político canalha, né? Pra conseguir voto, falar, ele limpou a corrupção da CBF. Você já fala, é um atestado de que o cara tá metido em um monte de... Bom, e não precisa de atestado, né? Tá complicado. E, esse papo aí dos cortes, né? É que nem falar que o problema as crises hídricas, né? Se é que existe uma crise hídrica só na população, tá por causa do banho, né? E não por causa da indústria, por exemplo. Exatamente. O que eu não sei, cara, é se essa reportagem ela tem poder para mudar algo no sentido de ele ter, que nem aconteceu com os outros aí, um que foi afastado por escândalo de assédio, o outro que foi afastado por... Eu não sei se essa reportagem tem essa força, sabe? Eu acho que ele não tem nada ilegal no que ele está fazendo a ponto dele ser retirado do cargo, entende? Não, tem força para ele escolher logo o próximo treinador para abafar o caso e vida que segue. Não, e ele só vai assumir o cargo no próximo ano, sabe? Então é uma eleição que foi feita agora e ele só vai assumir no próximo ano, vai ficar até 2030. É só imoral, só que ninguém se importa o suficiente para fazer alguma coisa. Né? O que eu vou ficar de olho em torno disso é nos que os que fizeram movimentos midiáticos, né, para poder se opor, que é o Ronaldo, que tem os seus interesses políticos e econômicos também, e o Moreira Salles, que é o da Piauí, né? São duas figuras importantes no cenário político, tanto do futebol, quer dizer, não futebol, no político geral, né? O Ronaldo tá no futebol, mas o Ronaldo tá envolvido com política desde 2014, né, diretamente. Então, eu, como sempre, gosto de ver, sempre quando eu vejo, a Piauí falou alguma coisa, o Ronaldo falou alguma coisa, alguém falou alguma coisa, sempre vejo quem que falou, quem financia quem falou, mesmo caso dos gramados, eu vou ficar, vamos ver os próximos cenários. Saíram aí, sopros, né, do Ronaldo tá assim, que sempre foi meio assim com o Ricardo Teixeira, né, então... Né, você tem facções dentro desse jogo político também, né? Porque o discurso pode ser muito bonito, né? Mas na prática, o discurso do Edinaldo era um discurso de renovação, uma cara nova na CBF que vai trazer novas ideias, não sei o quê. Isso aí é mais velho que andar para trás, né? Mais velho que andar para trás. É que nem o Partido Novo, né? Chama Partido Novo, mas são as ideias mais antigas do mundo, tá ligado? Então, discurso de renovação é prato cheio para pegar desavisado, né?